Eu já recebo aqui a visita do vereador Ramon Menezes, que vai bater um papo com a gente, mas antes da gente iniciar esse bate-papo, eu vou trazer aqui um vídeo que foi publicado nas plataformas digitais do vereador Ramon, onde ele e alguns colegas da oposição, outros vereadores e o vice-prefeito, estiveram no complexo de saúde que foi inaugurado na sexta-feira, aqui na cidade de Guarabira. Mas pasmem vocês, assim como o elevador do Memorial Frei Damião foi inaugurado há mais de um mês e até agora não está em uso, o complexo de saúde também parece que tornou-se prática do prefeito Marcos Diogo, inaugurar obras inacabadas e não colocá-las para o uso da população. Vamos ver esse vídeo, em seguida a gente volta para bater o papo com o vereador Ramon. Paz e bem, estamos aqui com a bancada de oposição, fazendo uma visita, uma fiscalização ao equipamento da saúde de Guarabira, que foi inaugurado na última sexta-feira, em alusão ao aniversário de Guarabira, os seus 136 anos. Mas infelizmente a gente constatou que o equipamento que foi inaugurado pela atual gestão municipal, infelizmente não está usufruindo, não está ofertando os serviços aos nossos guarabirenses. É lamentável a situação, estamos indignados, estamos aqui para mostrar à população de Guarabira o quanto esse atual desgoverno está atuando aqui na cidade de Guarabira. Lamentável. Não tem nada. Não tem nada. Essas imagens chocaram Guarabira. Esse vídeo, vereador Ramon, já ultrapassou as 20 mil visualizações. É um assunto paroquial e é um assunto que interessa a população de Guarabira. E deve ter incomodado tanto o atual prefeito que a gente viu ontem mesmo alguns dos seus auxiliares, vamos dizer assim, alguns dos seus auxiliares utilizarem as redes sociais para tentar lhe impor uma pecha de mentiroso, de alguém descredibilizado, algo que não recai, não condiz com a sua trajetória política, pelo menos até onde eu venho acompanhando. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Bom dia, Michele, bom dia a toda a sua equipe que está aqui sempre de prontidão, habilitando ainda mais esse programa Manhã de Notícias, a minha equipe, enfim, saudar a todos os guarabirenses, aos amigos que nos acompanham agora através das plataformas digitais, que tem um alcance imenso a TV Mídia. Inclusive você falava aí do vídeo, né, que você postou e passou agora para que os internautas possam acompanhar, chegam a muitas pessoas e verdadeiramente é um verdadeiro caos, né, que Guarabira vem enfrentando com essa atual administração, que não tem planejamento, que não tem uma organização. Veja bem, guarabirenses, como pode uma gestão, uma administração inaugurar algo que não vai funcionar de imediato para a população, que não vai oferecer os serviços à população que tanto padece, né, que está carente de boas políticas públicas, de verdadeiros gestores eficientes. Então, nós da bancada de oposição, junto com o vice-prefeito de Guarabira, que é rompido com esse atual prefeito, tivemos muitas demandas por parte da população, dizendo inclusive que foi até o complexo de saúde e não estava funcionando. E aí, a gente de prontidão, com muita responsabilidade, fomos todos juntos, né, ontem, terça-feira, até o prédio, né, que foi inaugurado na última sexta-feira, em alusão ao aniversário de Guarabira. Imagine, Michele, 136 anos de emancipação política, poderíamos ter aqui uma cidade muito mais desenvolvida, com mais obras, né, com mais serviços sendo ofertados à nossa população, mas infelizmente o retrato da atual gestão é obras inacabadas por todo lado. É um verdadeiro cemitério de obras inacabadas. É a cidade do lixo, como o próprio vice-prefeito diz, é a cidade onde não se há uma organização, onde não se tem o planejamento, onde não se tem um respeito até por parte dos vereadores, né? O Poder Executivo não escuta nós legisladores, não atende os nossos requerimentos, não executa os nossos projetos, e quem perde com isso é Guarabira. Não é somente eu, Ramon Menezes, como representante do povo, mas é a própria população que sofre. Se você for ver os comentários que tem na postagem aqui da TV Mídia, é de uma boca só. Todo mundo vê a decadência que Guarabira vem enfrentando nesses últimos anos, quando esse atual prefeito está à frente
do Poder Executivo Municipal. Então, todos enxergam essa dificuldade, todos compreendem que estamos com uma péssima administração, mas são poucos que têm a coragem de dizer isso que nós estamos falando há tanto tempo, desde a cobrança de uma saúde melhor para Guarabira, desde a entrega de fardamento que não tínhamos na educação pública municipal, desde a cobrança pela celeridade nas obras que temos aqui no nosso município. Enfim, infelizmente é uma triste realidade e que nós não podemos nos calar diante de tanta inoperância. Vereador, o senhor que também é engenheiro civil, né, por formação, quando chegou ao complexo de saúde, como é que o senhor, como engenheiro, o senhor falou aí das suas impressões, da sua análise na condição de vereador, mas como engenheiro que conhece, né, o que é uma obra, quais são as impressões que o senhor tem daquilo que viu ontem, depois dessa inspeção? Primeiro, dizer que ali era o antigo CAIC aqui de Guarabira, um local que eu utilizei muito desde o encontro da igreja, tinha lá muitos encontros do EJC, do SCC. Lembro muito bem quando minha amiga Solange era diretora de uma creche que lá tinha, e assim a prefeitura, né, que inicialmente teve a ideia junto com o vice-prefeito de Guarabira, Dr. Wellington, idealizou que ali fosse instalado um complexo de saúde, que vale a pena até aqui dizer que era para funcionar 24 horas, né? Mas, infelizmente, cheguei lá ontem, vi todo aquele descaso e, tecnicamente, a gente viu que eles reaproveitaram toda a estrutura que lá já tinha, ou seja, não foi nada de grandioso, de outro mundo que foi feito ali, apenas uma reforma, aproveitando toda a estrutura para poder receber as alvenarias, os equipamentos, que lá alguns já estão instalados, mas não está em 100% da sua obra. A gente vê que acho que chegou aos 50%. Né? Temos 4 blocos, mas só 2 estão prontos, né? E que não está entregue à população, como eu falei anteriormente, não está sendo ofertado para o nosso povo. Então a gente percebe que ainda há muito a ser feito. Sabemos que tem uma empresa, né, que ganhou a licitação, mas que há, infelizmente, a falta de empenho da fiscalização da própria prefeitura, junto com a empresa, ver se o valor está sendo empregado da maneira correta, enfim, sabendo se os recursos, né, estão sendo empregados, né, de forma legal, de direito, enfim, mas infelizmente a gente viu uma lentidão. Inclusive, Michele, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, né, alegou que ali, infelizmente, há algumas irregularidades. Desde a questão dos aditivos, já foram 5 aditivos que foram feitos para aquela obra, onde inicialmente era orçada em média em 3 milhões de reais e hoje já passou de 4 milhões de reais e ainda não está em seu 100%. Imagine quando chegar aos seus 100%, o tanto de recurso, né, que vai ser necessário. Então, é preciso questionar. A oposição, Michele, está aí para isso. É o papel de vocês. É papel nosso. E ai de vocês, se não fazerem ou não quiserem, é o papel de vocês. E a própria população nos cobra. E como fomos eleitos pela própria população, precisamos dar esse respaldo. É preciso falar e é preciso que o prefeito respeite a nossa posição política. É preciso que ele compreenda que estamos ali para apresentar as demandas, as denúncias, mas, sobretudo, a solução. O que é que tem que ser feito? Tem que haver um planejamento. Qual o cronograma da obra? Eu perguntei ontem o cronograma da obra, tecnicamente, toda a obra tem que se ter um cronograma, não me mostraram sequer um cronograma, qual é a previsão de término. Alguns falaram que seria em janeiro de 2024, mas eu desacredito de qualquer informação que venha por parte dessa atual gestão, porque, infelizmente, é uma gestão que vive de promessas. Janeiro de 2024 é amanhã, praticamente. Pois é, como é que pode? Por que não esperou até o 30 dias, praticamente, nos separa só de janeiro de 2024. Até Andevan, amigo nosso, dizia ao vir aqui para o programa, por que não esperou para entregar somente em 2024? Será que foi só para fazer uma maquiagem, dizer que tem uma obra importante em Guarabira, já que não se tem nada em nossa cidade? Foi para não passar em branco o aniversário da cidade? Só pode, né? Para comprovar a irresponsabilidade por parte dele. Mas aí já estamos apresentando um projeto que, inclusive, já é lei em alguns outros municípios e também já foi discutido, inclusive, na Câmara de Deputados, para proibir a inauguração de obras inacabadas e de serviços que não vão oferecer de imediato à nossa população. Vai ser discutido na casa, vai ser de minha autoria, e assim a gente vai ter na nossa cidade de Guarabira uma lei que proíba esses atos, inclusive de improbidade administrativa. O senhor chegou a conversar com alguém ligado à gestão, à obra, por exemplo, o engenheiro Murilo, que é o responsável, né, pela obra? Isso, ele é o secretário de infraestrutura. Ele é o secretário de infraestrutura. Houve alguma informação do porquê a obra foi inaugurada de forma inacabada e ainda por cima não está
sendo colocada para o uso da população. Isso, não tivemos nenhum posicionamento, nem chegou à nossa casa nenhuma informação, motivo pelo qual foi inaugurado dessa maneira. A gente simplesmente lamentou tal situação. Vamos entrar, inclusive, com um requerimento solicitando justamente essas justificativas para que possamos mostrar à população, dizer qual o prazo do término da obra, o porquê que inaugurou sem ser nos seus 100%. A gente precisa dessas respostas. E outra, Michele, ali, infelizmente, está sendo somente uma transferência de serviços. Tudo que lá que foi inaugurado pelo atual prefeito, já tínhamos aqui no centro da cidade. O Estúdio de Pilates foi transferido os equipamentos para lá, onde na promessa de campanha, eu tive o cuidado de entrar no Tribunal Superior Eleitoral, no portal, e peguei lá todo o plano de governo que todo candidato a prefeito tem que apresentar ao TSE, e eu vi lá que tínhamos outras ações que deveriam ter lá, a exemplo do segundo estúdio de Pilates. Ali era para ser o segundo estúdio, e está sendo transferido aqui do centro da cidade, ali no antigo cartório, para o complexo de saúde. O centro de traumatologia e ortopedia já era para ter sido instalado lá, está lá no plano de governo. E precisamos levar a sério. Mas na prática ele não existe. Na prática, infelizmente, não existe. Está apenas no papel, apenas na promessa, e é isso que está envergonhando toda a cidade de Guarabira. Vereador Ramon, essa obra inacabada e, entre aspas, entregue à população, aliás, entregue à população não, inaugurada pelo prefeito, não é a única nessa situação. O elevador para o uso dos romeiros, lá no Memorial Frei Damião, ainda também, apesar de várias denúncias feitas pela oposição, ainda permanece infelizmente fechado? Praticamente todos os domingos eu estou lá, tem a missa do Romeiro, como um bom cristão católico eu estou por lá. Inclusive fui um dos primeiros a fazer a denúncia quando ele inaugurou, acho que foi numa quinta-feira, no domingo eu estava lá com alguns amigos guarabirenses, inclusive que possuem algum tipo de deficiência motora, física, que precisa de mais acessibilidade, e quando fomos utilizar o elevador, infelizmente constatamos que não estava funcionando. Imagine, 2 dias que eu fui após a inauguração, já não estava funcionando. Então, fica como se fosse uma marca desse atual desgoverno municipal, que tem a capacidade de mostrar à população que só entrega obras inacabadas. Eu já fico aqui imaginando e esperando ele inaugurar a creche do Alto da Boa Vista da forma que está. Ainda na fase inicial, pior sem que não dá estar nem para pronta. duvidar, viu, que ele tem a coragem de fazer isso. Eu acredito que daqui para alguns meses ele deva inaugurar sem entregar à população os serviços necessários. Então, assim, a gente lamenta tal situação. Como eu te falei, Michele, quem perde é Guarabira. Já imaginou os turistas visitarem a nossa cidade, aquele prédio tão importante, cultural, religioso, do turismo aqui da nossa cidade, e ver sem funcionar? É vergonhoso para a cidade de Guarabira. Mais de 90 mil reais ali foram empregados, recursos, inclusive de uma emenda impositiva da deputada Camila, onde o governo do estado se comprometeu e pagou as emendas impositivas, diferente do governo municipal, que não tem executado as nossas emendas impositivas. Por exemplo, uma das nossas emendas do nosso gabinete foi de 46 mil reais para serem empregado no Maria Moura, que é o centro de reabilitação aqui da nossa cidade. Ali temos uma piscina, Michele, inclusive já foi denúncia aqui no seu programa, que tinha que ter uma bomba de aquecimento para justamente os fisioterapeutas, os profissionais multidisciplinares que lá temos, inclusive são de grande competência, mas não tem estrutura para trabalhar. O senhor, inclusive, destinou verbas, para o conserto dessa bomba. Exatamente, 46 mil reais, e o prefeito tem até o mês de dezembro para executar esse nosso serviço. Eu fui presencialmente, conversei com a diretora. Quer dizer, então, que ainda continua a piscina quebrada, sem estar aquecida? Não está tendo funcionalidade, está lá só de enfeite, é uma maquiagem. Até conversei com a diretora, que de prontidão me atendeu muito bem, junto com os demais profissionais. Falou que já solicitou a secretária de saúde, que já pediu, já cobrou, mas não se tem a responsabilidade da prefeitura de Guarabira chega em entender que aquilo é importante. Chega a ser desumano? Claro, Michele, como pode uma pessoa que precisa da saúde pública, que não tem um plano de saúde, que padece verdadeiramente e chega lá e não tem o serviço oferecido? É uma fila enorme. Eu conversei, eles inclusive assumiram que é uma fila grande, e se a piscina fosse consertada, tivesse essa manutenção da bomba, pode ter certeza que a fila diminuiria imensa. Só para dizer a você que a gente apresentou a denúncia, viu que estava lá com problema, e eu dei a solução. Entreguei o projeto, que autoriza a verba ser destinada para o Maria Moura, mas até o dia de hoje, 29 de novembro,
a piscina encontra-se ainda sem a sua bomba de aquecimento. O que é sem lamentável, funcionar. né? Como o senhor disse aí, há uma fila imensa de pessoas, de crianças, inclusive, que precisam dos serviços do Maria Moura e que deveria já ter sido ampliados. Pelo contrário, né? O que se tem é oferecido de forma ainda muito precária à população. Verdade. O pouco que se tem ainda é de forma muito irresponsável, onde as pessoas não têm acesso, né? E chega a ser desumano, como você fala, Michele, porque são muitos testemunhos que eu escuto de pais de família me pedindo socorro. Ramon, a gente precisa urgente daquele serviço, meu filho tem um tipo de deficiência, tem deficiência visual, enfim, qualquer outro tipo de deficiência, e lá é o centro de referência justamente para essas pessoas e não está tendo esse serviço sendo oferecido para a população e chega a ser desumano, sim. Vereador Ramon, vamos falar um pouquinho de política partidária? Foi aqui nesse programa que o senhor disse, ainda esse ano, que vai sair do MDB, que é prego batido, ponta virada. Depois disso, houve conversas suas com o senador veneziano, presidente estadual do partido, e eu quero saber aqui no programa se já há definição. A gente percebe que o senhor tem uma ligação muito próxima ao vice-governador da Paraíba, que é do PP. Há esse pavimento da sua ida ao partido, inclusive uma fonte me disse que foi pedir um vade-mecum ao senhor, que faz essa prestação de serviço para os alunos do curso de Direito. O senhor disse, olha, o MDB fechou as portas para mim, estou sem livros para doar, mas a gente já está providenciando através do gabinete da senadora Daniela Ribeiro, mãe do vice-governador. Esse é o caminho mesmo, é o PP? Ramon sai do MDB e integra as bases do PP? Então, convites já foram feitos tanto por parte, né, do PP, a exemplo do meu amigo Lucas Ribeiro, que está sendo um vice-governador muito atuante aqui em nosso estado. Estive com ele, inclusive, na conferência da Causa Animal que participei no estado de São Paulo, e Lucas, de prontidão, esteve lá comigo. Tivemos uma conversa muito boa. Foi a convite dele que o senhor foi? Não, eu fui representando a Câmara Municipal de Guarabira, mas chegando lá, ele também tinha voltado da China há pouco tempo e lá tivemos a oportunidade de nos encontrar. E aí fez o convite novamente, renovou que as portas abertas estão do Partido Progressista, né, que é o PP, o partido do qual ele faz parte, mas também, né, já reafirmou que o próprio governador me quer no PSB, que é o partido, né, do atual governador da Paraíba, João Azevedo, do PSB. Então, assim, Michele, isso não está sendo empecilho, né? A gente vai analisar quando a janela partidária for aberta, que é a partir do mês de abril de 2024. Né? Ainda estou no MDB porque eu não posso sair. Estive conversando com o senador veneziano, foi muito correto comigo no ano de 2022, não tenho o que reclamar, mas infelizmente... Sua saída do partido não tem a ver com uma boa relação com ele ou com uma má relação com ele? Não, de forma alguma. Se fosse por relação de amizade, eu estaria em vários partidos, e veneziano foi muito correto comigo. Inclusive, foi a pedido meu que ele destinou uma emenda de um valor de R$ 1.200.000 e está sendo empregado lá no complexo de saúde, para equipamentos da área da saúde. Isso o prefeito esqueceu de dizer, mas tem ali um dedo nosso, tem um trabalho empregado do nosso gabinete, graças a Deus. Mas, por parte de veneziano, por ele, eu continuaria no MDB, mas eu falei para ele as circunstâncias locais. Falei para ele que não daria para estar no mesmo palanque que esse atual prefeito estará. É inadmissível. Permanecer no MDB com esse atual cenário seria um suicídio político? Sem sombra de dúvidas. Não é à toa que eu tenho tentado bastante que o partido pudesse, aqui em Guarabira, estar ao lado do governador João Azevedo. Rever essa posição, sim, essa decisão. A política é a arte do diálogo. O senhor cogitou essa possibilidade? Sim, já falei em reunião, inclusive, porque o que vem para somar será muito bem-vindo. E aí, qual foi a de veneziano? Está sendo, né, estudado, até porque eu estou o vice-presidente do partido aqui em Guarabira. Você acha que tem essa possibilidade do MDB ficar no grupo do governador? Eu não descarto. Como membro da comissão provisória que se há aqui em Guarabira, do MDB local, eu como vice-presidente, Deda Claudino como presidente, que inclusive comunga do mesmo pensamento que eu, onde o atual prefeito de Guarabira, se filiando no dia, estaremos nos desfiliando no outro. Certo? Isso aqui eu já disse em outros momentos, repito aqui, e Deda comunga dessa mesma ideia que eu, e a gente está tentando trazer o MDB para o grupo do governador, manter um diálogo, fazer uma força maior do grupo de oposição aqui na cidade. Ou seja, vocês e não se aliar com o PSDB. desistiram? Não, de forma alguma. Tem até abril para a gente lutar por isso.
né? Até porque é neste mês que eu vou ter que tomar a decisão definitiva. Tudo indica que eu sairei do partido devido a essa aliança que, a nível estadual, o MDB está fazendo com o PSDB, que é o partido do atual prefeito, que eu faço oposição, que eu tenho lutado e resistido incansavelmente todos os dias para combater esse desgoverno municipal, e disse ao presidente estadual veneziano que não estaria no mesmo partido que o prefeito da cidade, que inclusive já disse em entrevistas que provavelmente também irá para o MDB. Então, isso é muito claro, notório. Os convites foram abertos, tanto do PSB quanto do PP, até do PSD, que é o partido da senadora Daniela Ribeiro, que, como você falou aí, a fonte é verdadeira, vai estar destinando outros exemplares, onde ela já destinou agora no mês de novembro alguns exemplares do Vadimeco, vai trazer uma nova remessa, e assim a gente vem trabalhando, trazendo, somando para o nosso grupo uma força maior. Em permanecendo nessa atual conjuntura, ou seja, do MDB ficar ao lado de Marcos Diogo, como é que o senhor analisa o futuro que eu digo do partido nesses próximos 365 dias? Como é que o senhor analisa aí o futuro do MDB, que já foi um partido tão forte aqui em Guarabira? O conhecido vermelhão, né, da nossa cidade. Isso. O histórico, né, do atual prefeito da cidade, ele estando presente em algo, em algum projeto, ou administrando qualquer coisa, a gente sabe a decadência que será. Assim foi a gestão atual aqui de Guarabira, assim está sendo, e provavelmente ele, como prefeito, eu acredito que veneziano colocará o atual prefeito como presidente do partido, se concretizar essa aliança do MDB com o PSDB, e pode ter certeza que não é somente nos 365 dias, mas a todo o tempo que ele estiver à frente do partido em Guarabira, pode ter certeza que será um verdadeiro descaso, né? Vai ser um verdadeiro caos, assim como está sendo a atual administração dele, porque ele não tem diálogo com os vereadores, ele não procura buscar solução, é autoritário, é uma pessoa que infelizmente não escuta o contraditório. E nem sabe o que é política. Exatamente, ou seja, resumindo, não tem espírito de homem público, né? Isso a gente lamenta tal situação. Eu queria aqui estar dizendo que Guarabira estaria a mil maravilhas, mas infelizmente não está. E aqui a gente precisa dizer a verdade. Então, ele estando à frente do MDB, pode ter certeza que em Guarabira, eu acredito que vai desaparecer de vez o partido em nosso município. Vereador, a gente viu ontem nas redes sociais pessoas ligadas ao prefeito Marcos Diogo tentando limpar uma pecha de pessoa parlamentar mentiroso. Isso por conta de um equívoco seu no seu pronunciamento ontem na Câmara Municipal. O senhor disse que não lembrava que nos últimos 10 anos havia tido concurso público em Guarabira. E ontem mesmo o senhor já me dizia: Michele, infelizmente eu me equivoquei. E aí mandou, inclusive, datas de concursos que foram feitos, o número de pessoas, inclusive, que foram chamadas, enfim. Exatamente. Eu costumo dizer que o primeiro... Só para concluir, o senhor acha que esse bombardeio para disfarçar do qual você está sendo vítima é uma espécie de rebordosa pelo trabalho tão sério, tão contundente que você vem fazendo em relação às denúncias contra a má gestão do prefeito Marcos Diogo? Eu entendi como algo que está incomodando eles, né? O trabalho da oposição, né? Não somente eu, Ramon Menezes, mas toda a bancada, de forma responsável, vem trabalhando incansavelmente, como eu te falei anteriormente, com muita luta, resistência, e isso incomoda bastante, não é, o grupo de situação do prefeito. E aí eu te digo, né, com muita humildade, como cristão, como jovem, né, até uma frase que leva comigo, né, que o primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso, né, e isso, a gente tem feito isso, e infelizmente, né, na tarde de ontem, eu quis dizer que o prefeito, nesses últimos anos que ele está à frente da atual administração municipal, não realizou nenhum concurso público. Foi essa reflexão que eu tentei levar para os nossos amigos guarabirenses e acabou saindo, né, os últimos 10 anos, onde na verdade eu quis dizer nos últimos anos o atual prefeito não realizou nenhum concurso público. Ele assumiu em junho de 2019. Em abril foi quando o então prefeito Zenóbio idealizou o último concurso de 2019. Então o prefeito Marcos, ele não realizou nenhum concurso público. Ele não fez nenhuma chamada pública, nenhum concurso público, de fato, ele como prefeito. Então, foi isso que eu quis dizer na tarde de ontem, mas infelizmente alguns levaram, né, simplesmente essa fala minha justamente para apagar
aquela denúncia que a gente levou na tarde de ontem, que foi com relação ao complexo de saúde. Foi o tema da sessão de ontem. Todos os vereadores da oposição falaram sobre esse tema. Que as pessoas vão descredibilizar uma denúncia tão séria feita por vocês, vereadores, por você, ontem nas suas redes sociais, a esse equívoco seu na sua fala ontem, é achar que a população de Guarabira é burra ou muito ingênua. Exatamente. Ele pensa que as pessoas são palhaças, né, onde todos enxergam que a falta de credibilidade está com o atual prefeito. Desde a entrega de obras inacabadas, desde a falta de serviços que não estão sendo oferecidos aqui em nossa cidade, a limpeza urbana do nosso município, um verdadeiro caos. Você denuncia diariamente aqui no seu programa a falta de coleta de lixo aqui nos bairros de nossa Guarabira e também na zona rural, a buraqueira que temos nas vias urbanas aqui do nosso município, mas também a nas falta principais, inclusive, né? Isso, em todas, Michele. O senhor tocou aí na questão do lixo, eu vi um documento, um comunicado, especificamente aqui para o bairro Clóvis Bezerra. Eu não sei da veracidade do documento, vereador, até porque não tem uma assinatura, mas diz o comunicado aos moradores do Clóvis Bezerra que a partir desta data fica proibido, e aí a palavra proibido está bem expressa, o descarte de lixo domiciliar fora do horário e dia de coleta. Tal medida é necessária para que haja segurança quanto à proliferação de doença, Seguintes dias e horários, terça, quinta e sábado, a partir das 13 horas. Todo o lixo deve ser colocado, bem sacado, BBB, tudo o que todo mundo já sabe. Porém, e aí diz que agora será cobrada uma multa. Autuação pela fiscalização da Secretaria de Urbanismo e Saneamento, multas de um salário mínimo com prazo máximo e improrrogável de 90 dias para efetuar o pagamento. Ou seja, uma secretaria deficiente, que tem um secretário que passa o tempo todo bajulando o prefeito, o que é triste e lamentável, ao invés de executar a sua atividade. A gente sabe o quanto a coleta do lixo era deficiente e depois que entrou essa empresa contratada, piorou ainda. Já teve dias em que a coleta do lixo não foi feita nesses horários que foram modificados e que não houve uma ampla divulgação para a população. Repito, eu não sei se esse comunicado é verdadeiro porque não tem nenhuma assinatura. Não sei se é oficial. O senhor pode dizer se é oficial? O senhor sabe disso? Não? Também não chegou ao nosso gabinete, mas se for oficial é um verdadeiro absurdo. Querendo colocar a culpa na população, multando os nossos munícipes, onde na verdade a verdadeira culpa está na prefeitura, onde não se tem um cronograma verdadeiro dos dias e horários que vão passar o carro coletor de lixo. Eu até já solicitei, né, ao líder da bancada de situação para que possamos divulgar em nossas redes sociais. Como bem Michele falava aí, as pessoas estão sem saber a hora que passa o carro coletor de lixo. Como é que vai adivinhar para saber a hora que vai colocar o lixo em suas portas? Eu vou fazer até uma observação feita pela Larissa, que é a nossa colaboradora aqui, quando a gente falava sobre esse assunto. Nem multa de trânsito está tão cara aqui em Guarabira, o que já é um absurdo, em relação a essa questão do lixo. Um salário mínimo tem que pagar para a ineficiência da coleta de lixo. É um absurdo, é querer jogar a culpa na população por algo que não está sendo feito pelo atual Poder Executivo Municipal. E aqui eu gostaria até de contextualizar, Michele, você falava aí muito bem também, que aqui tínhamos 5 carros coletores de lixo. Que vivem parados. Exatamente, que estão lá parados na Secretaria de Transportes aqui do nosso município. O atual prefeito idealizou um projeto para terceirizar a limpeza urbana do nosso município, onde uma empresa de fora ganhou a licitação por mais de 13 milhões de reais para poder prestar os serviços à nossa população, ou seja, comprovando a ineficiência da atual Secretaria de Meio Ambiente aqui do nosso município, onde tínhamos pessoas competentes, concursadas, poderia simplesmente ampliar. Se estava achando pouco o serviço dos nossos agentes de limpeza, por que não abrir um concurso público para poder ampliar os nossos serviços? Mas, infelizmente, eles só massacram, eles só denigrem, e aí cortaram, inclusive, algumas gratificações dos amigos garis aqui de Guarabira. Os serões que eles faziam não estão fazendo mais, diminuindo significativamente o salário desses servidores aqui de Guarabira. Isso tudo para colocar o nosso recurso, o seu dinheiro, amigo guarabirense, o recurso público na mão de uma empresa que, inclusive, é investigada em outros municípios por desvio e por improbidade. Então,
A gente lamenta tal situação. Só estamos agora com 2 carros coletores. A matemática, a lógica é muito fácil de se comparar. Se com 4 estava deficiente, imagina agora com 2 carros. Com 5, exatamente. Com 5, né? Não estava dando conta 100%, imagine com 2. Os relatos dos guarabirenses é de partir o coração, Porque Michele, a gente vê acúmulo de lixo em todos os locais, em todos os bairros, no centro da cidade. Aquelas containers, os containers que colocaram, cheio de lixo, e as pessoas tendo que colocar no chão mesmo, porque não tem mais onde colocar. Vai colocar onde? Se está lá o container cheio. Eu até passei ontem em uma das ruas aqui de Guarabira que tem esse container, que eu também nem sei qual foi a lógica de se colocar esses pontos aqui da cidade. Eu acho que nem teve estratégia, foi colocando assim à torta e à direita. O container estava cheio, o carro coletor ainda não tinha passado e ao redor do container estava cheio de lixo. E ainda a prefeitura multar as pessoas por estar colocando o lixo no local correto. É lamentável, mas esse é o retrato do atual desgoverno. Cada um só dá o que tem e esse é o que a prefeitura tem para dar. 11 horas e 35 minutos, vereador Ramon Menezes. O senhor participou daquela reunião com vereadores de oposição e um dos possíveis candidatos a prefeito pelo grupo da oposição, o doutor Teotônio, da qual reunião o secretário-chefe de governo, Roberto Paulino, não foi convidado, se mostrou irritado com isso? O senhor participou dessa reunião? Participei. Foram 2 reuniões. A primeira foi aqui em Guarabira, da bancada de oposição com Teotônio, onde ele se colocava como pré-candidato a prefeito. Precisávamos ouvir o que, de fato, ele tinha para falar a respeito disso. Não saiu nenhum posicionamento nessa primeira reunião. E aí tivemos a segunda, lá em João Pessoa, onde estavam presentes somente os filiados do PSB, que é o partido do governador, e os pretensos a se filiarem ao PSB. E eu estava incluso e fui convidado pelo secretário de Estado, Tibério Limeira, foi ele quem conduziu toda a reunião. Estavam lá algumas lideranças aqui da oposição de Guarabira, mas todas ligadas ao PSB. Acredito que foi por isso que não estava alguém representando a família Paulino. E aí a gente queria ouvir dos companheiros do partido, saber o futuro do PSB aqui em Guarabira, da majoritária, mas também da proporcional, para idealizarmos, planejarmos aquilo tanto que a gente cobra da prefeitura para colocarmos em prática. E aí foi discutido tudo isso, mas nada definido. Até agora não temos um... Mas não foi um erro de estratégia não convocar, não convidar Roberto ou Ranieri, ou os dois, para essa reunião? Porque terá esse momento, terá o momento de toda a oposição de todos os partidos, republicanos, se o MDB permanecer, se estiver junto com o governador João Azevedo, o MDB também vai ser convidado. Deda, por exemplo. Deda se coloca oposição a Marcos Diogo, mas ele não estava na reunião. Por quê? Porque ele não é do PSB, ele não foi convidado por isso. Então, assim, vai ter um momento de reunir todos os partidos para poder definir tudo isso. Mas o senhor não acha que essa reunião sem a presença de Roberto, pelo menos, isso não deixou aberto ao entendimento das pessoas de que querem tomar uma definição onde não passe pela família Paulino, quando a gente sabe que é a força política que se contrapõe ao grupo toscano. Isso aí não sou eu que digo, são as urnas que falam por si só. Os números Isso é traduzido em números, inclusive. Exato, Michele. Não, e eu teclo a tese de que todos, absolutamente todos que fazem a oposição, desde o que chegou por último, desde o que chegou primeiro, colaboram, Michele. São soldados para poder vencer essa atual administração que aí está. Então, assim, não desmereço nenhum, falo por mim, Michele, eu não desmereço em nenhum momento a contribuição que a família Paulino já deu. Não desmereço o papel fundamental que eles têm na oposição de Guarabira e sei que tem que se ter um diálogo entre todos esses companheiros, as lideranças, para juntos estarmos em unidade. Eu sempre digo nos meus discursos que teremos o maior grupo de oposição no ano de 2024, porque verdadeiramente teremos. Porque eu teclo esta unidade, essa união, buscar todos, independente. Eu, por exemplo, cheguei em 2020, agora estou há 3 anos no meu mandato de vereador, na oposição, mantendo minha coerência, mas sei que posso colaborar, que pode contribuir. E tem outros que estão há 10, 20 anos, fizeram muito por Guarabira e também vão somar com o nosso grupo. Então, eu não descarto, foi inclusive minha fala nessa reunião, cobrando uma reunião com todos. Então, assim, de minha parte, Michele, respondendo por mim, pode ter certeza que essa reunião já teria acontecido.
que inclusive já teve. Eu participei de uma reunião, só para também contextualizar vocês. Sim, pois não. Eu estava presente, o vice-prefeito Dr. Teotônio, o vice-prefeito Dr. Wellington, Dr. Teotônio e Roberto Paulino, na casa de Dr. Teotônio. Depois daquela reunião que ele ficou irritado. Foi uma das primeiras essa. Foi uma das primeiras. Na verdade foram 3. Teve essa na casa do Dr. Teotônio, que Roberto Paulino estava presente. Teve a segunda na casa de Nau, onde só foi da bancada de oposição com o Teotônio, e teve essa terceira do PSB. Acredito que vai ter a quarta, a quinta, a sexta, enfim, tudo em busca de solução, né, em busca de uma unidade, em busca do nome para compor a chapa majoritária no ano 2024 e assim trabalharmos o nome dessa pessoa para vencer as eleições. Todos com quem eu já conversei, com quem eu tive o prazer de estar aqui no programa, todos que eu digo ligados à oposição, dizem a mesma coisa, que sabe que a união é imprescindível para o sucesso do grupo na eleição do próximo ano. Por que ainda existem rusgas? Por que ainda não está todo mundo sentado à mesa como na Santa Ceia? Foi boa a ironia, mas assim, para dizer que eu acredito que cada um, o ser humano ele é diferente, Michele. Você tem um pensamento, eu tenho outro, os meninos aqui têm outros. Enfim, imagino que um ou outro, né, possa ter uma dificuldade em dialogar, em se aproximar de A ou de B, e que isso não é parecido, não tem nada a ver comigo, Ramon Menezes, até porque eu tenho diálogo com todos os companheiros. Na reunião, inclusive, me pediram, Ramon, faz aí a intermediação, conversa com um com o outro, justamente buscando, não é, essa unidade. Mas eu acredito que seja isso, né? Às vezes a gente precisa dar um passo para trás para dar 2 para frente. Michele. Mas aí eu lhe pergunto, até que ponto essa figura, o senhor disse que há figuras, não sei se foi no plural ou foi no singular. Todos são diferentes. Eu quis dizer que todos têm pensamentos diferentes. Mas tem um que tem um entrave em ter uma relação ou sentar à mesa, foi isso que eu entendi? Não, eu quis dizer que todos têm pensamentos diferentes, que às vezes compreendem uma coisa de uma melhor forma, às vezes acham que o caminho pode ser esse, outros têm a tese que deve se dizer o candidato somente em janeiro do ano que vem. Mas o senhor disse que tem gente que tem dificuldade em sentar com outras pessoas. Eu falei que todos têm pensamentos diferentes, de poder compreender o pensamento do outro e poder buscar essa unidade. Quer dizer que a forma de compreender, de entender e buscar essa unidade, às vezes é lenta por parte de uns e é mais rápida por parte de outros. Mas até quando essa pessoa ou essas pessoas desse raciocínio lento vai ficar atrapalhando um grupo inteiro? Michele, eu acho que quem tem que responder é eles, né? Eu prego muito essa unidade, de verdade mesmo. Quem me conhece sabe a minha forma respeitosa de conversar com todos, de dizer que precisamos, né, estar em unidade, de dar esse passo para trás. Por exemplo, eu dizia até na reunião que eu não sou apegado a cargo. Eu não preciso ser candidato a prefeito, a vice-prefeito, ou se achar até mesmo que eu não preciso ser candidato a vereador. Eu quero colaborar com a cidade de Guarabira, eu quero estar numa posição que a gente possa desenvolver a nossa cidade. Né? E aí, quando eu te disse, repito, né? Todos ali são cabeças diferentes, são, imagine, 12 lideranças com pensamentos diferentes. Como eu te falei, uns querem que o nome só seja lançado em 2024. Eu, por exemplo, tenho a tese que deve ser lançado o quanto antes, para a gente trabalhar na cidade de Guarabira o nome dessa pessoa, né, em todo o município, apresentando um projeto de mudança, apresentando um plano de governo eficiente. Né? Mas nem todos pensam como eu. E não é que eles estejam errados, e não é que eu esteja certo, mas é porque eu penso dessa maneira, você pensa de outra. Mas a gente sabe assim que eleições, já que a gente está tratando disso, ela ganha quem tiver a melhor estratégia. Exatamente. E é preciso uma boa estratégia para se ganhar uma eleição. Por isso que eu tenho falado da estratégia de definir logo o nome, falar que temos um plano de governo, que Guarabira precisa de uma mudança, que temos que trabalhar o nome dessa pessoa o quanto antes. Até porque, vereador, mas não depende só de mim. Né? Até agora a oposição diz o que está errado na administração. E a gente sabe que tem muita coisa errada, para não dizer que tem quase tudo. Porém, a oposição não está apresentando a solução para a maioria desses problemas que são apontados. E não é que a oposição não tenha. Pelo menos não está tendo a oportunidade ou deixando para depois para dizer, como o senhor está falando aí, explicitando, mostrar um plano de governo, por exemplo. Pronto. Então, Michele, assim, eu vou ter que discordar em parte, em que sentido? Fique à vontade. Os vereadores estão lá todas as terças e quintas, apresentando projetos para melhorar a cidade de Guarabira.
para desenvolver o nosso município, requerimentos importantes para a cidade. Eu acompanho o trabalho então eu vejo isso como Câmara. solução. O plano de governo em si é mais para quando estivermos com uma pessoa lançada, ou até mesmo quando for fazer o registro no próprio Tribunal Superior Eleitoral, para mostrar à população que a mudança é necessária para a realidade de Guarabira. E a oposição já tem feito isso enquanto vereadores. Eu falo por mim, mas sei que todos da bancada de oposição, terças e quintas, têm mostrado a solução para a cidade de Guarabira. Por exemplo, quando eu falava em janeiro e convoquei a secretária de saúde para estar lá na Câmara Municipal prestando esclarecimentos da lentidão da saúde pública de Guarabira. Foi mostrando a solução. Faça a licitação em janeiro, do ano que está em vigor, faça uma organização, um planejamento, isso para mim é solução. Quando eu pedi o fardamento da educação pública de Guarabira lá no começo do ano, que não se tinha mais de 3 anos aqui no nosso município, é apresentando a solução. Na hora da matrícula, eu falei para a secretária, diga lá a listagem dos nomes dos matriculados, já pede lá os tamanhos das fardas. Então, eu entendo isso como solução. Apresentei, por exemplo, a Comissão Permanente de Acessibilidade, para trabalhar a cidade de Guarabira para que ela possa ser uma cidade inclusiva. Tenhamos uma comissão de pessoas capacitadas, técnicas, para apresentar o que é que Guarabira precisa para ser uma cidade de referência na acessibilidade. Essa pergunta que eu fiz foi provocativa, estimulativa, até porque a gente vê nas redes sociais, repito, pessoas ligadas ao grupo do prefeito Marcos Diogo, numa tentativa de desqualificar o trabalho da oposição, dizer assim, a oposição só sabe falar mal. Só sabe mostrar problema, mas não sabe mostrar solução. Porque não conhece nosso trabalho. E aí eu sou... Demais. Se quiser, a gente pode passar o dia aqui falando de inúmeros projetos que já apresentamos para a cidade de Guarabira, justamente sendo solução para o nosso município. E não entendendo que enquanto pior, melhor. Pelo contrário, eu estou fora desse time que acha que enquanto pior, melhor. Eu estou no time que quer ver Guarabira sendo referência, que quer ver Guarabira nos tops, ali a nível estadual, a nível, inclusive, nacional também. Enfim, é para isso que eu estou na política, para colaborar para a melhoria da nossa cidade. E é isso que eu tenho feito diariamente aqui no nosso Para a gente encerrar, vereador, nossa entrevista, os trabalhos da Câmara se encerram agora em dezembro, dia 14 de dezembro. Quero que o senhor faça um balanço rápido da sua atuação nesse ano de 2023. Isso de forma rápida, dos projetos para 2024, como na condição de vereador, e que o senhor fale também das perspectivas, como cidadão. A gente muitas vezes se refere só ao político, mas a gente quer saber do cidadão, Ramon Menezes, quais são os sonhos, o que é que deseja, o que é que espera para 2024. Muito bem, falando desse ano, 2023, um resumão geral, eu entrei com a tese de que eu vim para mudar, e não mudar por mudar, mudar para melhorar a vida das pessoas. E eu tenho obtido muitos resultados positivos, e esse ano 2023 eu somente tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito no nosso mandato. Quando eu digo nosso, não é porque ele é meu, não, é porque eu tenho uma equipe por trás que me ajuda a fazer esse mandato participativo, que dialoga com as comunidades, que vai ao encontro das pessoas, que escuta as demandas. E graças a Deus, muitos resultados positivos tivemos nesse ano de 2023, quando o nosso gabinete literário chega a tantas pessoas, inclusive concurseiros, que estão aprovados aí no concurso da Polícia Militar da Paraíba. Isso para mim é gratificante, Michele, saber que aquela pessoa vai ter a sua independência, vai melhorar a vida da sua família, vai poder adquirir os seus pertences individuais, e é dessa forma que a gente vai combater a desigualdade social que ainda temos em nossa sociedade. E também, claro, outros resultados positivos, a exemplo da nossa resistência contra o novo Código Tributário, que o atual prefeito idealizou para massacrar os nossos guarabirenses. Eu senti que tive um papel fundamental naquele debate, naquela discussão. Apresentamos emendas para que pudesse tirar o aumento da taxa de iluminação pública dos nossos guarabirenses, que pudesse retirar daquele projeto a criação da taxa de iluminação pública da zona rural, a própria taxa de lixo. Foi uma emenda que apresentamos da bancada de oposição para retirar esse projeto do novo Código Tributário. Então, isso mexe diretamente na vida das pessoas, Michele, no bolso dos nossos guarabirenses, e só em fazer parte dessa luta, dessa resistência e saber que deu certo,
Isso, para mim, é um sinal muito positivo, saber que estamos no caminho correto. Quando eu te falava anteriormente da nossa luta, por exemplo, para a entrega de fardamentos para os nossos alunos, o próprio chamamento que o nosso gabinete fez para que a secretária de saúde fosse até a Câmara Municipal para prestar os devidos esclarecimentos, apresentamos a solução. Isso aqui foi tudo uma luta nossa deste ano de 2023, mas também a própria sessão especial com relação às pessoas com deficiência, inclusão. Enfim, isso me deixa muito feliz em saber que estamos verdadeiramente no caminho certo. E a nossa perspectiva para 2024 é que a nossa cidade de Guarabira ela possa voltar a ser feliz. É isso que eu peço diariamente a Deus. Que as pessoas não continuem sofrendo da forma que está, para que os nossos jovens tenham mais oportunidades, que possa ser aberto, né, oportunidades no quesito de concurso público, enfim, que os nossos projetos sejam executados, que os nossos requerimentos sejam ouvidos pelo atual prefeito, enfim, o que eu quero é essa mudança. E como pessoa, como cristão, como jovem que sou, que tenho essa capacidade de entender a dor do outro, saber da necessidade das nossas comunidades, eu me coloco inteiramente aqui à disposição para que juntos possamos dar as mãos, Michele. Ter empatia pelo próximo, entender a necessidade do outro e, sobretudo, buscar ajuda, né? Buscar solução, né? Trazer informações para o nosso povo que possam melhorar a vida delas, enfim, para que Guarabira se desenvolva mais em todas as áreas, em todos os aspectos. Eu serei o primeiro a estar nesse time em busca de solução. Ok, vereador, muito obrigada, viu, por sua presença. Eu que agradeço, Michele, que Deus os abençoe a todos, renova aqui a nossa disposição, acompanhe as nossas redes sociais e, quando for convidado, novamente estarei aqui. Lhe parabenizar pela equipe produtiva que tem, a gente que acompanha suas redes sociais, e eu fico assim imaginando, nossa senhora, são tantos compromissos que você cumpre diariamente, além, é claro, das sessões da Câmara, dos compromissos políticos, partidários, no sentido de reuniões, etc., mas isso é muito presente na comunidade, então é preciso realmente muita força de vontade, muita disposição e uma articulação muito boa da equipe, né? E a gente percebe que é uma equipe bem funcional. Demais, é uma equipe eficiente que eu tenho. Eu sozinho eu não estaria aqui. Eu costumo dizer sempre que eu nunca estive sozinho. Sempre tive amigos ao meu lado e é isso que tem feito o nosso mandato ser tão bom, tão presente aqui na cidade de Guarabira. Hoje mesmo, só para concluir, eu estava logo cedo, 7 horas da manhã, participando do lançamento, Michele, da campanha Natal Sem Fome 2024, junto com o 4º BPM, com a campanha Boas Festas Solidárias, e eu, como jovem, sociedade civil, também estive lá presente. Enfim, diariamente na luta, buscando essas melhorias, incansável, né? Eu sempre digo, os desafios são muitos, mas muito maior que esses desafios é o meu propósito, é o objetivo que eu tenho, é a graça de Deus sobre toda a nossa equipe.